maneira como você está ainda, feche seus olhos. Senhor Deus, soberano, bendito e amado Pai, fala conosco essa noite, Pai. Fala aos nossos corações, assim como foi cantado, Senhor Deus. Usa-nos, Pai, para Tua glória, para Tua honra, Senhor Deus. Se faz presente essa noite, ouvindo as nossas orações e alinhando as nossas orações com a Tua vontade soberana, Senhor Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas e nós estamos aqui por Tua causa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pode se sentar. Graça e paz. Como é bom estar aqui essa noite. Essa noite era para um Nelson estar aqui. Era para o pastor Nelson estar pregando essa noite. O pastor Nelson não pôde, a pastora Marilene me convidou. Então Deus preparou um Nelson para estar falando essa noite. Nós não sabia qual, né? Ainda bem que tem Nelson reserva aqui, né? Obrigado, irmão. Aleluias. Eu não podia, depois de tudo que nós passamos, preparar uma mensagem que não fosse outra coisa. A gente contou testemunho, a Dai contou testemunho para vocês no domingo. E nós ficamos 22 dias num hospital. E a palavra que eu preparei hoje essa palavra de uma maneira muito simples. Eu anotei alguns pontos que eu queria transmitir para vocês. O que nesses 22 dias gritou no meu coração, no meu espírito, que é sobre a vontade soberana de Deus, sobre confiar e pedir a vontade de Deus para as nossas vidas. Esses 22 dias que nós passamos lá, eu só posso comparar. Estava ouvindo uma música hoje sobre deserto, né? Falando sobre deserto, lugar árido, lugar ruim, lugar onde ninguém quer estar. Ninguém deseja um deserto, mas o Senhor é Senhor dos desertos, porque se você for ver na história, Deus se manifestou de grande e de poderosa maneira nos desertos. Com Moisés, levou ele ao deserto para formar Moisés, para falar com Moisés. Jesus, para ser preparado e aprovado para o que ele viria, ele foi ao deserto ser tentado, para que ele fosse forjado e preparado para suportar o sacrifício na cruz. Então o deserto é desagradável, mas é necessário para todo aquele que quer ter uma intimidade com Deus, para todo aquele que quer entender qual é o propósito nosso nessa terra, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a grande tendência que nós temos hoje, não só no mundo secular, mas hoje infelizmente, em muitas igrejas, em muitos templos, é a sua vontade. São as famosas igrejas de gente feliz. Não sei se vocês já viram aquelas igrejas que tem o slogan, né? Lugar de gente feliz. É o lugar onde você vai satisfazer as suas vontades. Mas hoje, depois de uma experiência transformadora que a gente viveu, acho que é a palavra que eu poderia usar, uma experiência que a minha família passou, que eu, a Dayana, o Fabinho, o Daniel, pequenininho, passamos. Eu acredito que a minha vontade, a vontade nossa é a que menos importa. Deus nos ensinou que a nossa vontade tanto faz. Se você está infeliz porque Deus não está realizando os seus desejos, não está fazendo a sua vontade, é porque você não entendeu o que é felicidade. Você não entendeu qual é a vontade que vai te fazer feliz. Eu anotei um título aqui chamado Confiar e Pedir a Vontade de Deus. Todos esses dias que eu estive lá, eu revezei com a Dai no hospital, ela ficou mais do que eu lá. Eu ficava trabalhando, né, em casa. Mas eu vou te confessar, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu acredito que a igreja orou por nós. A gente está numa reunião de oração hoje, né? E falar de oração sobre essas 2 semanas, né, esses 22 dias, a gente nunca experimentou tanto uma oração, pedindo oração, falando de oração, pessoas orando, mandando oração, pessoas que há muito tempo eu não conversava, mandavam oração no WhatsApp.
falando sobre oração. E toda vez que eu orava, eu chorava muito e gritava no meu coração. Eu ia orar pedindo para Deus: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do Fábio, questionando muitas vezes por que isso foi acontecer. Quando começava a questionar, vinha no meu coração, vinha aquela voz, sabe aquela voz que você identifica, que está na sua mente, mas não é sua. Charles Spurgeon falava que quando você identifica que Deus está falando com você, é aquela voz que está na sua mente, mas você sabe que ela não é sua. Você sabe que não faz parte dos seus pensamentos. Aí você ouve aquela coisa que aparece na sua mente. Spurgeon falava que aí era Deus falando com você. É aquela voz em você que você sabe que não é sua. Vinha Mateus 6, versículo 10. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. E aí eu queria abrir com vocês. O primeiro texto, pedir para vocês abrirem. O primeiro ponto que eu anotei aqui, como eu disse, foram alguns pontos, de maneira simples eu anotei, para não me alongar também hoje, para a gente poder estar orando. 5 pontos que eu lembrei desses 22 dias, eu anotei com vocês. Mateus 6, de 9 a 10. Se for colocar na tela, põe na NVI para mim, por favor. Durante esses dias que nós passamos, foram dias tensos, né? Quem estava aqui no domingo viu o testemunho. Assim que a gente voltou para casa, tanto eu quanto a Day, a gente sentiu uma dor física realmente, porque foram momentos que nós aprendemos muito de Deus, nós sofremos muito, nós nos alegramos muito com as vitórias que Deus nos deu, com os milagres que Deus fez, mas depois que tudo isso passou, chegamos em casa, o Fábio já estava em casa, parece que a gente tinha levado uma surra. Minhas costas travou, meu joelho travou, eu não conseguia fazer nada. Não sei se é uma questão psicológica, pela tensão que a gente passa por todo esse momento, mas Deus foi bom e sustentou o tempo todo. No verso 9 de Mateus 6, Jesus começa dizendo assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse versículo, esse trecho era o que toda vez que Daiana me ligava, falava: olha, aconteceu isso com o Fábio e tal, eu ia dobrar meu joelho, eu ia orar. Quando eu começava a pedir, já vinha o choro no olho, sabe aquela, embargava a voz, eu me lembrava: que seja feita a tua vontade. Porque eu começava a pedir aquilo que era para mim. Não, Deus, mas eu quero, minha vontade é que minha vontade é que eu não estivesse nem aqui, que eu estivesse lá em Americana, estivesse no meu dia a dia, na minha rotina, né? E daí eu lembrava, toda vez que eu fosse começar todas essas orações, eu parava de orar, e assim como Jesus, ele primeiro reconhecia a santidade e a soberania de Deus. Na oração que ele nos ensina, antes de ele pedir qualquer coisa, antes de qualquer pedido, o Senhor é soberano. Como soberano, a vontade dele é que é importante para nós. E aí eu já pensava e Deus ia tratando no meu coração, e eu falava: Senhor, me perdoa por estar sendo egoísta. O Senhor é soberano. A minha vida é tua, a vida da minha família é tua, eu entreguei nas suas mãos. Se possível, tenha misericórdia, mas que acima de qualquer coisa seja feita a tua vontade. Eu vou falar para vocês, irmãos, a vontade de Deus nem sempre é agradável, porque a gente tem aquela nossa constante luta, né? Que Paulo fala da nossa carne contra o nosso espírito. Nosso espírito é renovado, nasceu de novo, mas a nossa carne sempre quer o agradável, sempre quer o conforto. Eu queria estar com o Fábio em casa, mas Deus queria que eu estivesse com o Fábio no hospital. Deus queria que o Fábio passasse por isso daí. Deus queria que esse momento acontecesse. E eu não podia me negar a passar por isso. Se eu me negasse a passar por esse momento com o Fábio,
a Daila, no hospital, com tudo que a gente passou, eu estava fazendo a minha vontade. E aí eu não servia um Deus soberano. E aí eu não podia dizer que eu confio em Deus. Porque se eu confio, automaticamente eu tenho que aceitar tudo o que Ele impõe. Se eu confio que Deus é soberano, como eu canto, se eu confio que a oração do Pai Nosso não é uma reza como se colocam, né? Ah, você cometeu algum pecado, reza Pai Nosso, Ave Maria, que está perdoado o seu pecado. E isso daqui se torna um mantra. Se sai da minha boca essas palavras, que venha o teu reino, que seja a tua vontade, eu preciso praticar. E doía demais. E doía demais. Nas nossas vidas, a gente deve sempre se lembrar que Deus é santo, que Deus é soberano e que o plano dele para a nossa vida é perfeito. Às vezes a gente acha que o nosso plano é bom. Não é. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, ter as melhores intenções do mundo, você pode, mas não é, de maneira nenhuma. O segundo ponto, eu queria que vocês abrissem em Provérbios, no capítulo 3, lá no verso 5. Mais uma vez, Deus falando ao nosso coração, naquele contexto, Deus falando ao meu coração sobre a vontade dEle. Lá está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Tem umas palavras que dão uma travada, né? E Deus endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Uma coisa que eu também tive que perceber nesse momento, nesse desespero que a gente estava vivendo lá, naquela angústia, naquele sentimento ruim que a gente estava, aquele aperto no coração, vendo nosso filho naquela situação, não sabendo, as médicas dando as piores notícias possíveis, era confiar e reconhecer o Senhor nesses momentos. Porque a grande tendência nesse momento é você achar que está tudo perdido. Tudo está fora de controle. E é muito difícil você conseguir ver a famosa luz no fim do túnel. Está tudo desabando, mas você precisa ver a luz no fim do túnel. Esse texto diz isso. Ele diz assim, confie de todo o seu coração, não se apoie no seu entendimento. E reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Nos caminhos que você estiver traçando, mesmo que não sejam os caminhos que você quer, mesmo que não seja da maneira que você quer, se é do Senhor, se você entregou sua vida a Deus, se você confia que a vontade dEle é plena sobre sua vida, reconheça Ele nesse caminho. Ele vai estar lá. Só que se você ficar olhando só para o problema, só para a desgraça, só para aquilo que está fora de controle, você vai acreditar que não é de Deus. Porque a gente tem essa tendência, né? Hoje em dia, o Evangelho é pregado como uma autoajuda. Muitas igrejas, muitos pregadores famosos, né? Colocam aqueles vídeos emocionados com aquela mensagem de autoajuda. Mas Evangelho é renúncia. Inclusive, essa segunda estrofe, Mateus 6,9, é uma renúncia. A nossa vontade, a tua vontade. E na tua vontade, mesmo que seja ruim, eu confio que o Senhor está. E eu tenho que aprender, segundo Provérbios, a reconhecer o Senhor aí. Depois que tudo isso passou, já estava, não aqui em casa, mas já estava no hospital, o Fábio já estava operado, eu comecei a perceber o que aconteceu. Aqui no hospital de Americana, ele estava entubado, ele estava feito tamponamento, e as médicas estavam dizendo, a gente não sabe o que vai fazer, a gente conversava com o convênio e não sabia o que ia fazer. E o médico chegava falando, olha, se o Fábio não for operado, tem que ser urgente essa cirurgia do Fábio, se ele não for operado, ele pode vir a ter um outro sangramento e ele já está com a hemoglobina dele baixa, está com pouco sangue, ele pode vir a falecer nesse novo sangramento. E a gente cobrava, a gente já tinha uma ação, né, na justiça, uma liminar ganha contra o convênio não fazia nada, o convênio não liga para ação judicial, não existia
nada que a gente poderia ter feito no meio do caminho. E um dia a Dayana ligou para mim e falou, ó, acabei de falar com o médico do Fábio, ele falou que o convênio disse que não sabe o que vai fazer. Eu estava em casa, aqui em Americana, eu desesperado, falei, Deus, a tua vontade é soberana, mas eu não sei o que fazer também. Se os médicos não sabem, a gente já ganhou a liminar da justiça, o que eu vou fazer? Eu vou operar meu filho? Não tem como, eu preciso dos médicos e tal. E aí, orando, aquela voz na sua mente, sabe? Spurgeon falava assim, aquele pensamento que surge junto com seus pensamentos, mas se você reconhece que não é seu, não sai de você, que você sabe seus pensamentos, mas tem aquela iluminação. Eu falei, eu vou gravar um vídeo reclamando, que foi um vídeo que muita gente acho que viu, eu reclamando, pedindo ajuda, marcando convênio, né? Eu gravei na sexta-feira à noite o vídeo. No sábado de manhã eu fui para o hospital trocar o turno lá com a Dai. Me apareceram 4 diretores do convênio, né, que o vídeo foi para todo lado. Apareceram 4 diretores do convênio, o cara de São Paulo, tal. Poxa, a gente veio aqui porque a gente... Na verdade, o vídeo, eu fiquei sabendo que chegou a Notre Dame Intermédica, aqui de Americana, foi vendida para Rap Vida, que é um grupo do Ceará, né, um grupo de... E chegou lá no presidente da Rap Vida, ele mandou a gente tomar... Então, ó, já está tudo certo. Num dia anterior não tinha nada, ninguém sabia o que ia fazer. No dia seguinte já estava tudo certo, já tinha o médico, já ia transportar o Fábio. Chegou lá, a gente tem acesso ao presidente, ao diretor do hospital, ao presidente do convênio. E aí? Não confie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor no meio do caminho. Sabe, se eu fosse brigar, não, mas olha, eu estou com a liminar na justiça. Eu estava orando e veio, falou assim, ó, grava um vídeo. Olha só, eu estou te ajudando. Você não está sozinho. E foi esse vídeo aí que fez o Fábio ir para São Paulo, conseguir ser operado, mas a vontade de Deus ainda não era que aí terminasse, né? Deus é perfeito até na angústia, porque é nesses momentos que a gente aprende. Meu pai falou uma frase para mim, falou que mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, os bons e os ruins. Uma música que o Fábio adora, que a gente estava no hospital, assim, que ele, às vezes a sedação diminuía e ele, mesmo entubado, conseguia conversar com ele, fazia um joinha assim. É do Paulo César Baruch, ele continua sendo bom. E eu conversava com o Fabinho, a última viagem que a gente fez para o Hotel Fazenda, eu falava, filho, Deus lá do Hotel Fazenda, que a gente estava lá, é um lugar que ele adora, é o mesmo Deus aqui do hospital. É o Deus que proporciona a gente ir para lá, é o mesmo Deus que trouxe a gente para cá, porque Ele continua sendo bom independente da situação. Independente da situação. Ele se apaixonou por essa música, e a gente enxerga o propósito de Deus em todas as coisas. Nós fizemos amizade com muitas enfermeiras lá, a Dai principalmente. E as enfermeiras hoje mandam mensagem para a Dai, falando assim, olha, eu não acredito. A gente tinha certeza que o Fabinho não ia viver. Que Deus é esse que você serve? Uma falou, porque Deus é esse que você serve? Porque a gente via os exames, a gente se angustiava, eu estava angustiada, a enfermeira falou que ia chorar no banheiro, porque não podia chorar em frente à mãe, vendo o sofrimento da mãe e sabendo que pelos exames, o Fábio decaindo o tempo todo, decaindo, ela falou, não vai viver. Mas o nosso Deus é o dono da história. E a partir do momento que a gente entregou o nosso caminho para Ele, mesmo que o Fábio não vivesse, era a vontade dEle, tinha propósito nisso. Deus tem propósito na vida ou na morte. Terceiro ponto, que é para falar sobre isso, queria que vocês abrissem lá em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42, falar um pouco sobre a submissão à vontade de Deus. Lucas no capítulo 22, no verso 42,
Jesus diz a Deus: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aquele que veio para que nós o imitássemos, para que nós fôssemos como ele, o primeiro de nós, diante do seu maior desafio, ele diz: Pai, se queres, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quer, o Senhor pode me livrar, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Uma palavra que não se usa muito hoje em dia, graças a Deus na nossa sim, mas no mundo e nos templos hoje em dia, é renúncia. É você abrir mão da tua vontade. E muito do que Deus tratou conosco nesse período e que eu preparei sobre essa noite aqui, fala sobre isso, sobre a renúncia. A palavra é renúncia, é submissão. Abraão renunciando Isaac, Jesus renunciando o seu conforto. Quando o jovem rico chega para ele e pergunta: olha, o que eu preciso fazer para te seguir? É renunciar. É renunciar. Ninguém é cristão, ninguém é seguidor de Jesus buscando a própria felicidade, buscando a própria vontade, buscando o próprio conforto, buscando para si. Se é seguidor de Jesus, pegando a própria cruz, abandonando aquilo que te dá conforto e seguindo. É através da renúncia que se torna seguidor de Jesus Cristo. E é através da renúncia daquilo que é importante para nós. Nós estamos aqui para clamar. Numa reunião de oração, eu entendo isso, que a gente vem pedir. E a palavra diz que às vezes a gente não recebe, porque a gente pede mal. O que é pedir bom? O que é pedir bem? Qual é a oração que é atendida? É a oração que é feita segundo a vontade de Deus. Então muitas vezes a gente pede por alguma coisa, talvez a gente tivesse que pedir: Deus, ensina-me a tua vontade. Me ensina a ser satisfeito e feliz seguindo a tua vontade. E que Paulo falava. Paulo tinha uma boa vida. Paulo, ele era um cara respeitado, um cara conhecido entre os fariseus. Mas depois, lá para frente, Paulo fala assim: olha, eu já tive muito, eu já tive pouco, e eu aprendi a estar satisfeito de qualquer maneira. Hoje eu tenho um espinho na carne, mas isso não me incomoda, porque a tua graça me basta. É você renunciar, muitas vezes, coisas que te parecem boas. Poxa Deus, mas eu estou pedindo aqui pela cura do meu filho. Sim, eu estava pedindo pela cura do meu filho, sempre pedi, desde quando, há 4 anos que a gente descobriu a condição do Fábio, eu peço pela cura do meu filho. Mas foi quando eu aprendi a renunciar, que Deus me deu paz. Foi quando eu aprendi, nesse momento que eu aprendi a renunciar, é aí que Deus me deu paz. E é aí que eu peço para vocês abrirem Filipenses 4, no verso 6, que é o 4º ponto que eu anotei, que fala sobre confiar, pedir a vontade e ter paz. Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e pelas súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Essa paz de Deus é uma coisa fantástica, que quando você experimenta, é fora de série. É fora de série. Porque mesmo em meio ao é uma paz que é difícil de explicar. Porque é uma paz, é um contentamento, é uma satisfação. É uma paz que não é simplesmente, eu não estou nem aí com nada, né? A gente imagina que o cara que está em paz é aquele cara que não tem preocupação.
Na verdade, não. Na verdade, eu estava despreocupada, a Daiana estava preocupada, a gente estava querendo ir embora, a gente tinha todas as sintomas de um pai preocupado com o filho no hospital, que queria a cura dele, mas que, independente do que acontecesse, foi o que aconteceu na segunda-feira. A Daiana me liga, a médica fala que o Fábio, ela não tinha mais o que fazer, né? Ele estava tomando todas as medicações para voltar, o cérebro dele tinha inchado, né? Ele tinha operado no domingo, tinha ficado 11 horas na mesa, na segunda ele estava na recuperação, falou, o cérebro dele está inchando, o batimento cardíaco dele estava em 22, a pressão dele estava em 3/2, 3/1, estava... E ela falou, a gente estava no nível máximo de noradrenalina, de vasoconstritor, para aumentar a pressão, para aumentar o batimento dele. Ela falou, olha, ele não está reagindo, não tem o que fazer. A Daiana me liga, fez uma videochamada lá do quarto para a doutora falar comigo. Foi que nem um tiro no meu coração. Vocês imaginem, você estava distante do hospital, estava no apartamento, você ouvir, olha, a médica falando, olha, não tem o que fazer, ele não está reagindo, ele está decaindo, o senhor tem que vir aqui para estar aqui, né? Para se despedir dele. A oração que eu fiz foi exatamente aquela que eu não tinha outra oração para fazer. Eu falei, Senhor, o Senhor tem poder para o Senhor fazer. O Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode fazer. Eu quero que o Senhor faça. Pelo amor de Deus, faça, por favor. Mas que não seja a minha vontade. Porque eu sei que mesmo que o Senhor não fizer, existe um plano para isso. Existe algo que vai ser construído através disso. Existe as pessoas que vão enxergar a vida do Fábio, a morte do Fábio, o que ele viveu. E isso vai tocar a vida das pessoas. Eu sei que existe alguma coisa por trás disso daí. A gente não enxerga. A gente não consegue enxergar. Eu gosto muito de uma música do João Alexandre, não sei quem conhece, chama O Tapeceiro. É uma música muito bonita. João Alexandre, ele fala que Deus é o tapeceiro e ele vai tecendo com seus fios, né? Ele vai fazendo a sua obra. E nessa obra-prima de Deus, a gente está do lado de trás. Um tapete, quem já viu um tapete ao lado contrário do tapete, é um monte de fio emaranhado, né? E a gente não consegue entender. A gente só vê que Deus coloca lá algumas cores alegres, o verde, o vermelho, cores alegres, mas às vezes ele usa alguns tons tristes, tons cinzas, tons escuros, né? Que significa momentos tristes. Ele fala, e o tapeceiro vai tecendo sua obra, com tons alegres e com tons tristes. E a gente só consegue ver a obra completa quando ele termina. E daí quando o tapeceiro mostra, a gente vê quão maravilhosa é a obra dele nas nossas vidas. Nossas vidas são isso, são esse tipo de coisa. São momentos alegres e momentos tristes, fazem parte da obra-prima de Deus na minha e na sua vida. E eu sabia, falei, Deus, eu sei que existe. E nesse momento, eu senti algo que eu posso dizer que é essa paz. A tristeza não foi embora, eu não deixei de chorar, mas eu estava conformado e de certa maneira satisfeito em saber que Deus era o Senhor de tudo isso que estava acontecendo. Não que eu dizia, não, mas eu queria que isso acontecesse, mas estava acontecendo. Eu tinha fé que Deus estava no controle e eu estava dizendo, tá tudo bem, Deus. Se não for para ser, não tem problema. E eu tomei o banho mais triste da minha vida, me troquei da maneira mais triste da minha vida, peguei o carro, fui para o hospital. Foi o trajeto mais triste da minha vida. Quando eu subo no hospital, com o pensamento de, Deus, obrigado porque o Senhor me deu por 13 anos. Antes disso eu não podia ser pai. O Senhor me fez feliz por 13 anos. Agora Ele é do Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser, o Senhor leva. Eu entro no quarto, a Daiana falou, não, voltou, ele está... E daí foi o momento mais feliz da minha vida até então. Por isso que eu disse que eu acho que a hora que eu voltei para casa eu tive tanta dor no corpo, que foi um misto emocional que... Falou, não, ele está voltando. E daí você ficava, não, mas ele está voltando mesmo? Porque daí eu não acreditava que... Não, ele está voltando mesmo? Porque... E daí a pressão dele começou a subir, a pulsação dele melhorou.
E aí foi passando os horários, os médicos só falavam, vamos tirando o medicamento, vamos reduzindo o número de medicamento, foi tirando o medicamento, até que zerou o medicamento dele, o Fábio estabilizou. E eu falei, Deus, não tinha como não agradecer. Não tinha como. Romanos 8, 28, meus amados. Abre aí, para terminar. Romanos 8, versículo 28. Quando nós renunciamos, um pouco antes desse episódio, eu estava falando com a Dayana, nesses devocionais que eu gravo pela manhã, depois a gente vai tomar café da manhã, e a gente sempre conversa na mesa do café. Um dia eu estava conversando para ela sobre renúncia, antes de tudo isso acontecer, e eu falando assim, amor, eu não consigo entender como uma pessoa tem que ser apaixonada por Deus para renunciar. Eu contei a história para ela dos missionários moravianos, né, os 2 jovens moravianos que tinham uma ilha, né, onde eles não podiam evangelizar. Essa ilha tinha alguns escravos que eles não podiam evangelizar, e por amor a Cristo, por amor à obra, por amor ao Evangelho, eles renunciaram sua vida, eles se venderam como escravos para que eles pudessem estar lá, e passaram a vida inteira se privando da vida externa para poder estar evangelizando naquele lugar onde não tinha acesso. E certa vez eu falava para ela, assim, que nível de renúncia é esse que a gente não consegue entender? Eu sei que a minha renúncia não foi igual a deles, mas renunciar dói, meus amados. Não é fácil, não. Renunciar à vida de um filho, renunciar qualquer coisa que você queira renunciar. Hoje em dia a gente tem tanto amor, tanto um senso de autopreservação, você amar a si mesmo, a gente enxerga nas redes sociais, né? Hoje, esses dias até encontrei uma pessoa postando assim, em primeiro lugar, ame-se. Você não consegue amar ninguém se você não se amar, não se cuidar, sabe, é uma cultura de autopreservação que a renúncia parece loucura, né? Então, como assim você vai fazer pelo próximo, vai amar o próximo mais do que você vai abrir mão do que você quer, você vai orar dizendo, Deus, não, meu filho está no hospital, mas faça o que o Senhor quiser. Mas não existe outro evangelho. O evangelho é isso. O evangelho é você renunciar. Nós renunciamos porque nós cremos que o que está escrito aqui em Romanos 8, 28 é verdade. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós sabemos que pode ser no hospital, pode ser numa viagem maravilhosa, pode ser num momento financeiro abundante na sua vida, pode ser de qualquer maneira, ou pode ser você quebrado, você precisando de ajuda. Tudo tem propósito. E a oração que você deve fazer, meu amado, não é para que Deus faça a sua vontade, a sua, mas para que Ele faça a dele sobre sua vida. A dele é importante, a dele é o que está escrito. Muitas vezes vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. Mas eu devo pedir o quê? Devo pedir fazendo uma campanha? Devo pedir fazendo um sacrifício? Devo pedir fazendo de ponta cabeça? Você deve pedir segundo a vontade dEle. Ele não te fez por acaso. Ele não te fez sem propósito. Ele não te fez para ser qualquer coisa. Ele te fez com um propósito. E se você viver a sua vida não procurando o propósito e a vontade dele para você,
você vai viver uma vida infeliz. Hoje eu encontro muitas pessoas que têm, eu encontro não, todo mundo sabe aqui de caso, de muitas pessoas que não falta nada, mas são infelizes. Tem carro, tem filhos, tem família, tem dinheiro, tem experiências maravilhosas, comem onde quer, vão para onde quer, mas termina a vida metendo uma bala na cabeça porque não consegue a felicidade. Muitas pessoas que se afundam em drogas porque não conseguem achar sentido de estar na terra. Para que eu existo? Porque elas foram ensinadas que elas devem orar para Deus realizar o desejo delas. E na verdade é o contrário. Queria que vocês ficassem em pé agora, fechassem os olhos. Vou finalizar. Amado Deus, o Senhor é soberano, Pai. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não há nada, Pai, que esteja fora dos seus olhos, fora do seu alcance, fora do seu poder realizar, Pai. Nós nos colocamos essa noite diante do Senhor, Pai, abrindo nos nossos corações. O Senhor sabe o que nós desejamos, o Senhor sabe o que o Senhor deseja. E queremos declarar, Pai, que acima da nossa vontade, que acima do nosso bem-estar, que acima do nosso querer, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é no céu. Em nome de Jesus.